Fluminense Futebol Clube é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Junto de Botafogo, Vasco da Gama e Flamengo, forma o grupo dos grandes do futebol carioca, que além disso, são seus principais rivais. Antes de Fluminense Futebol Clube, foi fundado no dia 21 de julho de 1902. Inicialmente, o clube se chamaria Rio Futebol Clube, mas acabou prevalecendo Fluminense, que é derivado do latim flumen e significa rio. O termo também é usado para se referir aos nativos do estado do Rio de Janeiro. Dentre seus fundadores, podemos destacar o anglo-brasileiro Oscar Cox, que além de ter sido o principal fundador do clube, foi o seu primeiro presidente, entre os anos de 1902 e 1903. O primeiro uniforme adotado pelo clube era cinza e branco, com as iniciais FFC, bordadas em vermelho. Logo depois, em 1904, o uniforme e o escudo acabou sendo trocado, e o clube passou a adotar a camisa tricolor. Em 1905 acontece o primeiro Fluminense Botafogo. Posteriormente, viria a ser conhecido como Clássico Vovô, por se tratar do clássico mais antigo do futebol brasileiro. Na ocasião, o Fluminense venceu por 6-0. Entre os anos de 1906 e 1911, o Fluminense dominou o futebol carioca, vencendo 5 dos 6 primeiros campeonatos estaduais. Um dos principais jogadores do clube nessa época foi Edwin Cox. No ano de 1911, após a conquista do Campeonato Carioca, surgiu uma crise interna, que levou Alberto Borghetti e mais 9 jogadores tricolores a criar uma seção de futebol no Clube de Regatas Flamengo. Com toda essa polêmica extracampo, em 1912 aconteceu o primeiro Fla-Flu da história, e mesmo enfraquecido, o Fluminense saiu vitorioso, pelo placar de 3-2. Em 1914 surgiu o apelido Pó de Arroz. Dizem que o apelido surgiu em uma partida contra o América do Rio, no qual a torcida do América, para provocar o jogador Carlos Alberto, que havia acabado de trocar o clube pelo Flu, passou a gritar Pó de Arroz, em referência a um produto branco que o atleta usava no rosto, após fazer a barba. Desde então, se tornou uma marca da torcida tricolor. Em 1919 é inaugurado o Estádio das Laranjeiras, originalmente para que o Brasil pudesse sediar o Campeonato Sul-Americano de Seleções. O Estádio das Laranjeiras foi o primeiro estádio de ferro e cimento da América do Sul, e tinha capacidade para 18 mil torcedores. Foi palco dos principais jogos do Flu até a inauguração do Maracanã, na década de 50. Entre os anos de 1917 e 1919, o Fluminense foi tricampeão carioca, tendo como principal destaque o tanque inglês Henry Orferi. Depois do tricampeonato, o tricolor só voltou a ser campeão estadual em 1924. Após viver um pequeno jejum, no início dos anos 30, o Fluminense começou a reforçar o seu elenco, contratando diversos jogadores. Dentre esses talentos, podemos destacar Carlos Brandt, Russo, Hércules, Pedro Amorim, Carreiro e o artilheiro argentino Rongo. Outro nome importante nessa época foi o ponta esquerda João Coelho Neto, que ficou marcado na história do futebol brasileiro por ter sido o autor do primeiro gol da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Além disso, Preguinho, como também era conhecido, foi multicampeão pelo clube, em 8 modalidades diferentes. No futebol, ainda é um dos maiores artilheiros do Fluminense, com 153 gols. Com esse time, o Fluminense conquistou 5 campeonatos cariocas em 6 anos. Em 46, mais um campeonato carioca, e em 49, o clube é premiado com a Taça Olímpica, que tinha como finalidade reconhecer anualmente aquele que no juízo do Comitê Olímpico Internacional mais fez em prol do olimpismo e do esporte. Este reconhecimento é considerado o Prêmio Nobel dos Esportes, e o Fluminense é o único clube da América a possuí-lo. Em 1950, é inaugurado o Maracanã, no qual o Fluminense passa a jogar suas principais partidas. O primeiro título na Era Maracanã já veio no ano seguinte, na vitória de 1-0 sobre o Bangu. O Fluminense se sagrava campeão carioca. O atacante Carille terminou como artilheiro daquela edição, com 23 gols. Um novo título carioca só viria em 1959. No ano seguinte, o clube fatura a Copa Rio. Na época, o torneio foi apelidado pela imprensa de Torneio Mundial de Campeões, ou Campeonato Mundial de Clubes. Na fase de grupo, o clube enfrentou o Sporting, de Portugal, o Grasshopper, da Suíça, e o Peñarol, do Uruguai. Nessa fase, podemos destacar o 3-0 sobre o Peñarol, que era a base da seleção uruguaia que havia sido campeão do mundo sobre o Brasil, em 50. Na semifinal, passou pelo Áustria Viena e na grande final derrotou o Corinthians. Entre os destaques daquela conquista, podemos citar o goleiro Castilho, o meia Didi e a linha de frente, formada por Tele Santana, Marinho e Orlando Pingo de Ouro. Inclusive, com esses dois últimos terminando como artilheiro do certame, com 5 gols cada. Em 57, o Fluminense foi campeão invicto do torneio Rio-São Paulo, tendo conquistado o título na penúltima rodada, ao vencer a Portuguesa por 3-1. 2 gols de Valdo Machado, que terminou como artilheiro, com 13 gols. No ano de 1960, veio o bicampeonato do torneio Rio-São Paulo, na vitória de 1-0 sobre o Palmeiras. E novamente, Valdo Machado terminou como artilheiro, dessa vez com 11 gols. Vale lembrar que Valdo Machado é o maior artilheiro da história do Fluminense, com 319 gols. No mesmo ano, o clube também fatura a Taça Brasil, Chave Sul, que era composta por clubes do estado do Espírito Santo, Guanabara, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Posteriormente perdeu para o Palmeiras na semi, que viria a ser o campeão brasileiro daquele ano. Em 1964, o Fluminense conquista o seu 18º título carioca, ao vencer o Bangu na final por 3-1. O centroavante Amoroso terminou como artilheiro do Flusão e da competição, com 19 gols. Em 69, Tele Santana volta ao clube, dessa vez para iniciar a sua carreira como treinador. Já em sua primeira temporada, conquista o Campeonato Carioca, dessa vez derrotando o Flamengo na grande final. Vale ressaltar que Tele teve grande importância na montagem do time que conquistaria o primeiro campeonato nacional do Fluminense. A década de 70 se inicia com a conquista da Taça de Prata, o primeiro campeonato brasileiro do clube. Aquela edição contou com a participação de 17 equipes, de 7 estados. Os grandes destaques daquele título foram os meias Samarone e os atacantes Lula, Adalberto Mickey e Flávio Minuano, que terminou como vice-artilheiro da competição com 11 gols. Podemos destacar também o goleiro Félix e o lateral esquerdo Marco Antônio, que foram campeões da Copa do Mundo de 70, pela seleção brasileira. Esse foi o primeiro time a receber a alcunha de máquina tricolor. O título deu ao Fluminense a chance de disputar pela primeira vez em sua história a Taça Libertadores da América, mas o clube não foi bem, ficando pela fase de grupos, que contava com o também brasileiro Palmeiras e os venezuelanos Deportivo Gálicia e Deportivo Itália. Em 73, mais um título estadual. No ano de 1975, Francisco Horta assume a presidência do clube, e com uma boa gestão, monta um esquadrão que marcaria a época. A segunda máquina tricolor contava com diversos craques, como Paulo César Caju, Doval, Carlos Alberto Torres, Dirceu, Edinho e o maestro Roberto Rivelino, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Esse time foi bicampeão carioca e 2 vezes semifinalista do Campeonato Brasileiro, perdendo em 75 para o Internacional e em 76 para o Corinthians, no jogo em que aconteceu a famosa invasão corintiana. Além disso, também conquistou alguns torneios internacionais importantes, como o Torneio de Paris, no qual derrotou o PSG e a seleção europeia,
o torneio Vina del Mar, no Chile, e o torneio Teresa Herrera, enfrentando o Ferneyong da Holanda e o Dukla Praga, da República Tcheca, na grande final. A década de 80 se inicia de forma promissora. O clube volta a ser campeão carioca, dessa vez superando o Vasco da Gama na final, e com o atacante Cláudio Adão terminando como artilheiro, com 20 gols. Em 84, o Fluminense conquista a Copa Brasil, o seu segundo título brasileiro. Aquela edição contou com 40 equipes, que deveriam avançar em 3 fases de grupos até chegar na fase final. Na fase final, o Fluminense passou pelo Coritiba, nas quartas, o Corinthians na semi e, por fim, o Vasco da Gama de Roberto Dinamite na grande final. A máquina tricolor era dirigida por Carlos Alberto Parreira e contava com o zagueiro Ricardo Gomes, o lateral esquerdo branco, o meia Romerito e os atacantes Assis e Washington. Na Libertadores ficou na fase de grupos, que contava com o também brasileiro Vasco da Gama e os argentinos Ferro Carril Oeste e Argentino Júnior, que viria a ser o campeão daquela edição. A terceira máquina tricolor ainda foi tricampeão carioca e conquistou alguns torneios internacionais, como o torneio de Seul, a Copa Kirin e o torneio de Kiev. Em 1988 e 1991, o Fluminense, mesmo com time fracos tecnicamente, conseguiu chegar às semifinais do Campeonato Brasileiro. No Campeonato de 88 foi eliminado pelo Bahia, que viria a ser o campeão daquele ano. Já em 91 foi desclassificado pelo Bragantino. No ano seguinte, o clube conseguiu chegar à final da Copa do Brasil, mas acabou sendo derrotado pelo Internacional. Naquela edição, o Fluminense passou pelo Picos do Tocantins, Sergipe, Criciúma e o Sport. O tricolor só voltou a ganhar um título relevante em 95, na inesquecível decisão do Campeonato Carioca em um Fla-Flu emocionante, em que Renato Gaúcho fez o gol da vitória por 3-2 com a barriga. Nesse mesmo ano, é fundado o Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, que desde então foi responsável pela formação de diversos atletas para o time principal. Entre os anos de 1996 e 1999, o clube viveu a pior fase de sua história. Em 96, o Fluminense terminou o Campeonato Brasileiro em penúltimo lugar, mas um escândalo de arbitragem conhecido como caso Ivens Mendes cancelou os rebaixamentos daquele ano. No Brasileiro do ano seguinte, o Fluminense ficou novamente em penúltimo lugar e foi rebaixado para a Série B. Em 98, mais um rebaixamento, dessa vez para a Série C. A disputa e a conquista da terceira divisão em 99 marcou a reestruturação do clube, que voltava a formar grandes craques e poderia buscar títulos de expressão. O treinador naquela campanha foi Carlos Alberto Parreira, e os destaques foram o volante Marcão, o jovem Roger Flores e a dupla de ataque formada por Rony e Magno Alves. Em 2000, um problema jurídico e político entre os clubes da Série A, denominado Caso Sandro Hiroshi, impediu a realização do Campeonato Brasileiro, sendo criada a Copa João Avelange pelo Clube dos 13, o que acabou gerando o maior campeonato brasileiro de todos os tempos, reunindo 116 clubes de 3 divisões em um único torneio. O Fluminense teve uma boa participação, e após ficar em terceiro na primeira fase, caiu nas oitavas para o São Caetano, terminando este campeonato em nono lugar. Assim como São Caetano e o Bahia, que estavam em divisões inferiores, o Fluminense também permaneceu na primeira divisão do ano seguinte. Em 2002, no ano do seu centenário, o clube voltava a ser campeão estadual. O adversário naquela ocasião foi o Americano. Essa temporada também marcou a passagem de Romário pelo clube. Em 2005, mais um campeonato carioca, dessa vez derrotando Volta Redonda na grande final. Ainda no mesmo ano, o Fluminense conseguiu chegar à sua segunda final da Copa do Brasil e novamente foi derrotado, dessa vez para o Paulista de Jundiaí. Sob o comando de Renato Gaúcho, em 2007 o Fluminense conquista a Copa do Brasil. No trajeto da conquista, o clube passou pela Associação Desportiva Senador Guiomarte do Acre, o América de Natal, Bahia, Atlético Paranaense, Brasiliense e, por fim, derrotou o Figueirense na final. Os destaques da equipe foram o zagueiro Thiago Silva, o meia Thiago Neves e os atacantes Alex Dias e Adriano Magrão. Ainda sob o comando de Renato Gaúcho, o Fluminense conseguiu chegar à final da Copa Libertadores da América, pela primeira vez em sua história. Naquela campanha, o Fluminense enfrentou a LDU, o Arsenal de Sarandi e o Libertad, na fase de grupos. Na sequência, passou por Atlético Nacional nas oitavas, São Paulo nas quartas, Boca Juniors na semifinal e, por fim, foi derrotado nos pênaltis pela LDU, na grande decisão. No Brasileiro de 2009, o clube recebeu a alcunha de time de guerreiros, depois de conseguir escapar do rebaixamento, no qual tinha 99% de chance de cair até a 27ª rodada e manteve-se invicto nas últimas 11 rodadas, escapando assim do rebaixamento. Ainda em 2009, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, sendo derrotado novamente pela LDU. No Campeonato Brasileiro do ano seguinte, sob o comando de Muricy Ramalho, o Fluminense voltava a ser campeão. Entre os destaques daquele elenco podemos destacar o zagueiro Gum, os laterais Mariano e Carlinhos, os meias Deco e Dario Conca e os atacantes Fred, Washington Coração Valente e Emerson Sheik, inclusive com Conca terminando como o melhor jogador daquele campeonato. Mesmo com a saída de Muricy em 2011, o clube foi vice-campeão carioca. Na Libertadores daquele ano, o clube passou por América do México, Nacional do Uruguai e Argentino Júnior na fase de grupos, mas acabou sendo eliminado nas oitavas para o Libertad do Paraguai. Em 2012, o Fluminense volta a conquistar o Campeonato Carioca. O título foi decidido contra o Botafogo. O treinador na ocasião foi Abel Braga, que já havia sido campeão carioca pelo clube em 2005. Ainda sob o comando de Abel, o Fluminense chegou ao seu quarto campeonato brasileiro. Além da base de 2010, podemos destacar o goleiro Diego Cavalieri, o volante Jean e o atacante Fred, artilheiro da competição com 20 gols. A partir de 2013, os investimentos do seu principal patrocinador, que estava com o clube desde 1999, começou a diminuir. Com isso, vários medalhões começaram a deixar a equipe. Mesmo assim, o clube conseguiu fazer uma boa campanha na Copa Libertadores da América. Na fase de grupos, se classificou em primeiro lugar, em um grupo que tinha Grêmio, o Huachipato e o Caracas da Venezuela. Nas oitavas passou pelo Emelec, sendo eliminado pelo Olímpia nas quartas. Já no Brasileiro, o clube não fez uma boa campanha, terminando a competição na zona de rebaixamento, na 17ª posição. No entanto, a escalação irregular do meio Everton da Portuguesa, na última rodada contra o Grêmio, fez com que a equipe paulista perdesse 4 pontos. Dessa forma, a Lusa caiu da 12ª colocação para a 17ª, de forma a manter o Fluminense na elite do futebol. Os anos que se seguiram foram marcados por boas campanhas. Em 2016, o Fluminense conquista a Primeira Liga, um torneio amistoso que contava com Flamengo, Cruzeiro, América Mineiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, Curitiba, Atlético Paranaense, Criciúma, Avaí e Figueirense. Além dos remanescentes Diego Cavalieri, Gum e Cícero, aquela equipe contava com a volta dos veteranos Diego Souza e Magno Alves, e o talento dos garotos de Xerém, Marcos Júnior, Gustavo Scarpa e Gerson. Em 2020, o atacante Fred retorna ao Fluminense. O jogador teve participação importante na campanha do Campeonato Brasileiro que levou o Flu